Bem, então, boa noite, agora está gravando. Vamos começar aqui a nossa atividade, tá certo? Quem quer começar, pessoal? A ideia é que vocês compartilhem com os colegas, tá? Na última vez que a gente fez isso, eu fiquei muito satisfeito, foi bem bacana. Compartilhem aí com os colegas o que vocês encontraram sobre estruturas de aço, tá? Usadas em arquiteturas. Eu vi que eu estava vendo agora de tarde, alguns trabalhos que já foram enviados. E eu vi que não tem problema, tá? Teve uma atividade sobre estrutura aparente que algumas arquiteturas daquele momento também voltaram para cá. Tudo bem. Uma estrutura de aço, ela não é mais uma novidade, tá? Mas também ela não é muito usada aqui na nossa cultura, na nossa região, tá? E há alguns trabalhos muito interessantes, né? Alguns trabalhos. Eu vi hospitais, né? Hospitais fez de estrutura metálica. Eu não, depois eu vou até pesquisar aquele hospital, que eu quero ver se ele é realmente um hospital fixo ou se é aqueles tipo hospitais de campanha, né? Que são aqueles hospitais que a gente pode montar, desmontar, levar para um outro local e etc. Então, as possibilidades da estrutura de aço, né? Dá para perceber em alguns trabalhos. Então, além do hospital, tem um escritório, né, que até vou ver direitinho, que eu não vi qual era a utilidade do escritório, se era um escritório de arquitetura, o que era. Tem restaurantes, então, muito interessante as aplicações da estrutura de aço. Criatividade. Vocês já devem ter percebido que arquitetura é muito de criatividade. Onde é que estão os projetos mais, vamos dizer assim, diferenciados, mais modernos, mais que se destacam mais? São aqueles projetos que têm mais criatividade. Não necessariamente ele precisa ser caro. Ele, tendo a criatividade, né, você pode utilizar diversas, desculpa, você pode utilizar diversos tipos de arquiteturas com diversos materiais diferentes, né? Então, é importante que você trabalhe. Bom, então, feita aí essa introdução, quem se habilita aí para começar? Ou se habilita, o ideal é que sejam vocês a fazer a apresentação, tá? Porque vocês participam, é bem interessante. Pronto, ô Gabriel, nós temos duas maneiras de fazer, tá? Ou eu projeto aqui na minha tela e você fala isso, eu vou passando aqui os slides e você fala. Eu acho que o seu você mandou um slide, né, um panfleto mostrando como é que ele é. Ou então você projeta, igual como a gente fez na outra atividade, tá certo? Pronto, beleza, Gabriela. Então eu vou abrir o teu aqui, ok? E a gente começa. Olha, já tem mais gente enviando aqui. Primeira. Uma cobrançazinha em cima da hora, mas vocês dão um jeito, né? Bom, eu vou projetar aqui, já tá gravando. Beleza. Apresentar aqui a tela inteira. Bom, primeiro, confirmem aí se vocês estão vendo minha tela, tá? Coloquem aí, por favor, no chat, o que eu estava vendo agora há pouco. Desculpa. Tá todo mundo vendo aí, né? Pronto. Então, eu vou colocar aqui, Gabriela, você só liga o microfone, tá? Vou desligar o meu, você liga o microfone, qualquer coisa eu comento aqui, tá bom?
E Gabriele, você pode começar agora? Tá dando para escutar? Sim, estou escutando, viu? Eu vou colocar as imagens aqui, aí você vai falando, tá bom? Eu vou deixar meu microfone ligado, tentando não fazer barulho para que você possa apresentar, beleza? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Esse projeto que eu escolhi, ele é de um escritório que eu gosto bastante, que inclusive o outro trabalho eu escolhi desse mesmo escritório, que é da FGMF Arquitetos. Ele fica em São Paulo e ele foi implantado no ano de 2013. Ele é um projeto assim bem simples, que a intenção dos investidores desse restaurante era justamente passar essa visão mais simples, que era como se fosse enxertar essa estrutura, esse esqueleto de aço dentro da cidade. Ele é um terreno assim longo e estreito, ele é de 5 por 30 e ele era anteriormente ocupado era por um sobrado que ele era bem antigo. Aí, como o sobrado ele ficou fechado por mais ou menos era de 14 a 15 anos, aí ele ficou bastante deteriorado. Mas aí os arquitetos eles pretendiam deixar marcas da construção antiga. E o que eles manteram foi essas duas paredes que faziam limite com os lotes vizinhos e as paredes do fundo. Só que durante a construção eles tomaram muito cuidado e reforçaram bastante essas paredes para que elas pudessem não cair. Muito Então, antiga, né? Feita geralmente de. Nem tem cimento, era né? de tijolo de barro. Olha a noite. Aí, como esse lote ele era bem desnivelado, esse restaurante ele tem 3 andares, que é o térreo, que é a área de convivência lá das pessoas, um subsolo, que no subsolo é onde funciona a área de serviço, cozinha, depósito, essas coisas, e tem um mezanino em cima, que tem até um pé direito duplo. Aí, esse mezanino, ele é geralmente fechado para ambiente, para a questão de eventos fechados. E também segura a laje de cobertura, que é onde fica ar-condicionado, caixa d'água e esse tipo de equipamento. O escritório FGMF, eles diziam que buscavam um contato desse prédio com a rua, por isso eles sempre dispensaram dentro desse projeto a parte de cerca, de tipo de muro, tanto É um que risco, é um risco de São Paulo, né? é, tanto que o recuo de 5 metros, que era obrigatório, eles colocaram um deck com plantas e esse tipo de coisa, já para chamar a atenção das pessoas. E realmente chama. É, a fachada é essa aqui, pelo que eu entendi, ó, peraí. Cadê? Aqui. Fachada é essa, realmente, o que eu falei agora há pouco de criatividade, né? Você vê um espaço tão minúsculo e um terreno acidentado. Tudo que, vamos dizer assim, a largura minúscula e o terreno acidentado. Tudo que você não quer, não é isso? E com criatividade, olha essa solução aqui. É, você tem um local que eu não sei onde é que ele está inserido, mas para ser um restaurante deve ter uma demanda. Vamos dizer que seja num centro comercial, sei lá, ali em São Paulo. Poxa, quem é que trabalha que não quer um restaurante com uma aparência bacana como essa aqui,
perto do trabalho para ir se alimentar. Então, é aquela coisa que eu digo para vocês, alguns empreendimentos, para trazer o cliente, ele vai ter que se destacar. Então, você tem que visualizar que essa é a demanda do cliente, ele quer que você faça algo diferente, mas esse diferente, ele vai ter que trazer resultados, vai ter que trazer pessoas, vai ter que trazer clientes para ele. Então, veja a importância que você tem de conceber algo que seja, vamos dizer assim, belo e que atenda aquela demanda que o empreendedor está pedindo para você. Ó, faça o cliente querer ficar aqui, faça o cliente notar o nosso negócio, notar a nossa arquitetura e estar aqui dentro. Então, muito interessante. Aí, sobre esse aproveitamento aqui de espaços, Gabriel, esse aqui aparentemente já é o projeto executivo, né? É, Então, tu tá visualizando a sinueta, como ela é bem fininha, sim. as estruturas de aço, ela deixa essa possibilidade, porque o aço, a gente vem conversando isso há um tempo, o aço ele é um material denso e ele tem mais resistência do que peças de concreto, por exemplo, principalmente porque ele é mais eficiente. O concreto, cerca de 60, dependendo da peça, mas entre 50, 60, 70% da carga que o concreto tem que resistir é o próprio peso dele. Isso não é eficiente. Aqui, quando a gente fala de aço, já baixa para perto de 30, 40%, né? Então, a sinueta também do prédio fica bem fininha. Essas áreas aqui, achuradas, né, que são as lajes, elas são bem mais finas do que laje, conjunto laje e viga. São bem mais finas do que se fossem de concreto. Então, aqui mais algumas imagens. Realmente, estrutura. Aqui misturou as duas atividades, né, Gabriel? A estrutura Sim. de arte que a gente está trabalhando aqui nessa etapa e também a aparente, porque ela optou, o escritório optou por usar uma estrutura aparente. Eu tenho essas imagens aqui, eu acredito que seja de lá, né? É, que é justamente a questão de que eu ia falar da cor. Que eles já deixaram, como eles deixaram aparente, eles optaram por deixar justamente as cores cinza e brancas. Só que, para não ficar só o tom neutro, o que eles fizeram foi comprar um ladrilho hidráulico de um artista, que ele não era muito extravagante, que ele conversava com a edificação, mas que ele deixava ele de uma forma diferente. E outra coisa que também deixou a edificação mais colorida foi justamente essa fachada, que é uma fachada expositora, que tem tipo umas garrafas com líquido vermelho, são produtos que eles vendem. E o Entendi. mais importante é esse pendente aí, esse pendente grande, que é uma obra de Esse arte, que esse justamente daqui, é né? o que chama a atenção. É Sim, que é sim. o colorido. E assim, sem falar Então, que. aí, Não, pode continuar. sim, pode falar. Não, E pode sem falar. falar que assim, ficou uma fachada externa aqui que você pode trabalhar o que você quiser. Tá um líquido vermelho aqui, mas tem possibilidade de você trabalhar uma iluminação, algum tipo de exposição de pratos, ou botar algum banner, claro, se isso não poluir a proposta do empreendimento, né? Na proposta da arquitetura. E um pé direito duplo, eu acho que, não sei se vocês concordam, pé direito duplo hoje em dia está virando modinha. Você faz o pé direito duplo, mas não tem um lustre, não tem um pendente para destacar aquele pé direito duplo. Eu acho que é meio que você, sei lá, você tem uma coisa, uma proposta que não está sendo usada. Você tem um pé direito duplo sem um lustre, na minha opinião. Pelo que eu imagino, um item decorativo nesse pé direito duplo é quase que obrigatório. E aqui foi muito bem aproveitado. Você tem uma estrutura que, inclusive, ela ocupa muito bem o espaço. Aparentemente, essa parte aqui não é para uso, né? Tipo, as pessoas não vão andar aqui, não tem guarda-corpo nem nada. Eu acho que isso aqui não é para uso. Não, é É só para realmente, exposição. exato, é só para realmente algum estoque, tipo aqueles expositores de loja no shopping, né? Que você tem um mezanino, mas o mezanino não é para você transitar, né? É diferente da cafeteria que tem um mezanino para você ir lá e sentar e ficar lá em cima. Aqui não. Aqui parece que é mais realmente para você compor ali essa arquitetura. Aqui mais uma imagem, ó, muito bom. E estrutura completamente aparente, sem forro nenhum, né, ó. Show de bola. Sim, continua aí, Gabriel.
Bronze, só para terminar, é, eles reforçaram também a existência de 3 áreas de mesa e poltrona. Então, é poltrona e mesa do lado de fora, dentro e numa área que eles colocaram árvore e jardim mais para fora, como se fosse um terraço, que era já Essa para parte aqui. Essa parte aqui. tornar mais tênue a separação entre fora e dentro, entre interno e externo, e tornar um jantar, um evento, ou até mesmo um café corriqueiro, como se fosse algo bem importante, porque essa edificação ela é no meio de um centro comercial. Então, ela Show de é num bola. lugar bem caótico, que era justamente para isso E que aqui você tem paz. É, sim, pois é, show de bola. era Gostei muito. justamente para isso que os empreendedores pensaram nisso, que era Uhum. justamente para esse empreendimento ser tipo que um oásis urbano para as pessoas cansadas que chegam dos seus trabalhos, ter um tipo um happy hour no meio do trabalho deles. E aí entra também a parte de iluminação, já que tem muito vidro, área aberta e tudo mais. Aqui tem umas fotozinhas no crepúsculozinho, né? Não sei nem se é Uhum, crepúsculo que fala quando tá anoitecendo. Tá aqui. E fica bem bacana. Vamos dizer assim, o ambiente fica muito bacana, não só de dia, quanto também muito bem à noite, né? Agora eu só não estou encontrando foto daquela área de trás, daquela varanda de trás. Que aqui é a frente, aqui é a parte de dentro. Isso aqui eu acredito que seja o terraço lá de trás, aquela parte de trás, só que não a parte superior, né? uhum. Eu não É, estou encontrando. Eu não sei é se eu bem acho que por enquanto deve estar fechado, não sei. Mas realmente, ó, o ambiente ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Ótimo, show de bola. Então, gente, ó, resultado de estrutura metálica, bom aproveitamento de espaços, principalmente pela questão da estrutura ela ser bem fina, né? Ela é esbelta. Aproveitou muito bem os espaços aqui. Gostei muito. Muito bom, Gabriele. Show de bola. Obrigada. Alguma coisa? Que não, né? Pois pronto. Só isso. Show de bola. Vai dar mais um pouquinho aqui. Aqui eu acho que, viu, Gabriel? Aqui eu acho que ele ainda tá aproveitando parte da parede, viu? Ó. Tá, ele aproveitou a parede inteira. Ele só Você falou reforçou. que teve que fazer uns reforços, mas ainda aqui aparentemente ele só passou, tirou o reboco e botou uma pintura, né? Ó. Uhum. Primeira. Show. Aliás, eu vou até deixar aqui depois. Opa. Quem é que vai depois dela? É a Vanessa? Foi Vanessa, né? Vamos lá, Vanessa. Deixa eu ver o seu aqui. Ó, já mandou mais um. Aqui. Já tô vendo quem é Singapura, se eu não me engano, isso aqui. Bem, muito bem. Vou colocar aqui no Google, eu vou ler o teu, tá, Vanessa? Mas vou colocar aqui no Google só para a gente ver a imagem e mostrar para os colegas. Olha aí. Bom, primeiro é um conjunto aqui, né? Realmente, realmente é um espetáculo. Me corrijam se eu estiver errado. Singapura, né, Vanessa? Olha essa ponte, muito massa. É a mistura de cabo, treliça e estrutura espacial. Muito bom. Vanessa? Pronto, Vanessa, ó, olha aqui para minha tela. Geralmente ele ou você vem aqui e clica para ligar, certo? Aqui
ou você aperta Ctrl e segura, desculpa, segura Ctrl e aperta D. Segura Ctrl e aperta D e tenta falar, por favor. Não, a gente não está ouvindo, deve ser alguma configuração do computador. Pô, que pena. Mas tá permitido o microfone, sim. Deixa eu ver aqui se eu restringir ela. Pera aí, viu? Vanessa, tá aqui. Não, tá restrito não. Eu não consigo ativar o microfone de vocês, tem que ser com vocês, né? Mas não tá bloqueado nada não. Deve ser alguma configuração do computador, essas coisas acontecem. Vanessa, faz o seguinte, enquanto eu falo aqui, eu vou ler o teu trabalho. Pode ser? Pronto. Então, vamos lá. Essa é a ponte, ó, não me critiquem, tá? Helix Bridge. O autor é o Clocks High Arquitetos, deve ser um escritório, localizado em Singapura, é isso mesmo, e foi implantada em 2007. Tem aí seus 13, vai completar 14 anos. A Ponte Helix é uma das poucas pontes do mundo a ser nomeada após a conclusão da sua estrutura. Além da singularidade da estrutura e forma, ela foi projetada para responder à abertura de um ponto, deve ser corresponder, né? A abertura de um ponto interno em que grande parte da cidade está agora focada. Realmente dá para a gente ver aqui que esse negócio de modernidade nessa região de Singapura tem que. Você não pode construir mais nenhuma arquitetura aqui sem estar no contexto, não. É tipo aquele negócio que eu falei para vocês. Quando você vai fazer um projeto, você tem que ver o que é que está no entorno. Ah, Paulo, quer dizer que eu só tenho que fazer coisas parecidas com o meio que está inserido? Não. Mas, por exemplo, numa situação dessa daqui, cara, você não pode fazer mais arquitetura convencional aqui, não. Vamos dizer, arquitetura que remeta à, à arquitetura comum de Singapura. Não. Que todo esse, realmente, até quando eu acompanho Fórmula 1, né? Quando eu vejo o Grande Prêmio da Fórmula 1, que é aqui perto, né? Eles fecham as ruas para fazer. Gente, tudo ali parece ser um negócio de outro mundo. Parece ser, parece que a gente está em outro planeta, em outra civilização, porque tudo ali realmente é causado para trazer aquela ideia de modernidade, de beleza, de luxo, e é óbvio, nenhuma arquitetura inserida nesse local aqui pode ser diferente disso, né? Então, aquela região ali que está falando aqui, ó, a Vanessa está falando, naquele local ali tem realmente que atender a essa exclusividade. Vanessa, coloca no chat aí qualquer coisa que você quiser comentar, tá bom? E, na verdade, é até interessante que você faça isso, que daqui a pouco eu vou lá e leio, tá? É, a equipe descobriu que uma estrutura em espiral dupla iria utilizar até 5 vezes menos aço do que uma ponte convencional de viga. Sim, ponte de viga consome bastante. Agora sim, você diz, Paulo, tu concorda com isso? Gente, tá de pé e realmente parece bem esbelto, então eu concordo, né? Você vinha me perguntar, Paulo, tu sabe fazer isso aí? Mas de jeito nenhum, né? Isso aqui é um modelo estrutural completamente atípico e aqui é daquele tipo de modelo que se você tirar uma peça é bem possível que você esteja comprometendo a estrutura inteira, né? Porque ela se autoporta. Então, são realmente possibilidades que é impossível de um engenheiro conceber isso daqui, devido à sua formação, até a natureza da sua formação. E é muito difícil também somente o arquiteto conceber isso daqui, porque ele precisa ter um conhecimento e um apoio estrutural muito grande. E é óbvio, gente, o rascunho desse projeto, ou seja, o projeto conceitual dessa ponte, com certeza não é isso daqui que vocês estão vendo, né? É igual quem assistiu aquele documentário sobre Niemeyer,
Lá tem alguns, mostra alguns rabiscos de Brasília, né? Na concepção dele, na concepção volumétrica dele, que eu sempre digo, num papel, que eu sempre digo para vocês, não comecem a criar algo na frente do AutoCAD. O AutoCAD é para detalhar. Você tem que criar no papel volumes, layouts, e depois você começa a detalhar e ver os espaços. E Niemeyer dá para ver que os esboços do desenho iniciais, eles são bem simples e que não tem ainda aquele volume necessário para viabilizar a estrutura, né? Então, mesma coisa aqui. Com certeza o arquiteto ele teve que trabalhar muito bem a parte estrutural, do seu conhecimento estrutural e parceria estrutural, né? Conversar com os engenheiros para poder ver quais eram as soluções, o diâmetro dessas peças, que nem o engenheiro, se ele disser, ó, o diâmetro disso aqui é exatamente isso, não, ele vai dizer uma prévia, olha, possivelmente vai ser desse diâmetro, porque na hora do cálculo é que você vai fazer as verificações finais, né? Então, é menos do que as vigas e tornou-se igualmente entusiasmada com a perspectiva de uma estrutura declarada verde à cidade. Tendo sido selecionada em um concurso internacional de design, a ponte Helix foi totalmente construída em aço inoxidável. Essa decisão permitiu que os tubos, escoras e tirantes fossem finamente trabalhados às juntas de ligação múltiplas. A aparência orgânica faz com que a ponte seja frequentemente comparada a uma molécula de DNA. Perfeito, parece mesmo. Com suas conotações de geração de vida e sustentabilidade. Olha o contexto disso, né? Viu, Vanessa? Você escolheu essa ponte, achei bem interessante. E se você observar aqui alguns princípios, vamos ver as fotos agora, né? Se você observar alguns princípios dela, dá para perceber que ela usa um pouco daquele conceito que a gente falou lá em Treliça. Claro que num nível hard, né? É o conceito de você distribuir os esforços em várias barras, em vários elementos, fazendo com que cada um deles fique bem menor, né? Então, aqui ela sem ser à noite. É óbvio que a grande beleza dela tá à noite. Ah, mas essa ponte deixa chover dentro dela quando tá chovendo. Oh, também não é. Com certeza não foi essa a proposta, né? A proposta dessa passarela. Na verdade, nem dá para chamar de ponte, é uma passarela, né? Muito bacana. É um lugar surpreendente. Tem umas fotos daqui de cima desse hotel. Isso aqui é hotel e residencial. De umas piscinas que tem aqui em cima. A imagem é. A definição de borda infinita foi completamente exagerada lá em cima. Não sei se vocês já viram. Mas essa ponte é espetacular, realmente. Aqui eu estou tentando ver se as ligações dela como é que elas são feitas. Não é parafuso, ó, é solda mesmo. Isso deve ter dado um trabalho gigantesco. Foi 2007 a construção dela. O, o autor do projeto foi a Cox Reiner. O Vanessa, inaugurado em 2010, certo? Início da construção. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse formato. Leveza o movimento que ela passa. Mais uma vez, essa questão de esbeltez vindo à tona, né? Essa parte de esbeltez vindo à tona. Aqui nós temos, como eu já falei para vocês, nós temos um material, um sistema estrutural tipo aço, sendo utilizado com um conceito estrutural que a gente já viu. Que aqui no caso não tem, eu falei inicialmente que tinham cabos, mas na verdade são tirantes, que tem uma função parecida com cabos se eles tiverem atração. Mas a gente vê muito aqui perfis triangulares, ou seja, treliças. Eu posso até dizer que isso aqui é uma treliça espacial, porque ela realmente ela tem vários ramificações, ela é 3D, ela não é bidirecional, né?
Muito bom. Deixa eu ver aqui, se vocês comentaram. Vanessa, eu gostei muito, tá, desse projeto. Eu só, eu só queria realmente sei lá, ter um texto dos arquitetos sobre a proposta, entendeu? É bem interessante a gente entender qual foi a proposta. Mas aqui a gente já meio que identifica. A proposta realmente foi tem que interligar dois pontos e eu tenho que casar aqui uma comunicação desse elemento urbano com o meio em que ela está inserida, né? Então, realmente é trazer algum tipo de modernidade e a solução estrutural foi perfeita, porque realmente ficou bem bacana. Eu tenho até uns tirantes aqui, ó, que parecem cabos, mas como está parafusado, isso aqui realmente é tirante. Quebra-cabeça, é bem quebra-cabeça mesmo. Olha, muito bonito. Eu até gosto de fazer esses trabalhos que vocês descobrem umas coisas tão bacanas. E eu vou sendo sincero com vocês. Eu não consigo nem imaginar. A primeira coisa que eu tento quando eu olho para uma estrutura é ver o caminho da força, que eu conversei com vocês lá no começo da disciplina. Caminho da força, para entender qual foi a proposta ali, né? Então, aqui eu olhei e disse, não, vou ficar na minha, não vou nem tentar entender como é que isso aqui funciona, porque realmente é uma obra de arte. Muito bom, Vanessa. Gostei muito. E ainda tem aqui um mirante, ó. Brinque. Assim, gente, a gente fala de esbeltez, mas olha a robustez desse negócio, né? Olha a pessoa aqui em cima e esse tubo. Esse tubo tem uns 150 a 200 milímetros de diâmetro. Então, realmente, ele não é uma pecinha pequena, não. Agora, essa estrutura se comunica muito melhor com o ambiente, né? No caso, Singapura, do que essa ponte lá de trás, né? De concreto. É até um concreto meio diferente, tem umas partes curvas embaixo, mas de qualquer forma, os pilares em V. Mas de qualquer forma, ainda é uma coisa bem antiga, tendo em vista o local em que está inserido, né? Beleza. Muito bom, Vanessa, gostei. Show de bola. Quem quer fazer agora? Luiz? Não, Luana. Luana, né? Procurar aqui o de Luana. Deixa eu fechar aqui o de Vanessa. Luana, 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 Luana. Tu mandou, Luana? Mandou, tá aqui. Liga aí o microfone, Luana, por favor, pra gente ver se o seu dá certo. É, você não colocou, você só devolveu Ah, tá aqui. Ó, Luana, você colocou em algum local o nome do. Ah, tá aqui. Desculpa, acabei de ver aqui a apresentação. Ah, agora sim. Boa noite. Boa- Alô? Pronto. Estão me Pronto, ouvindo? estou. Pronto. A obra que eu escolhi foi esse complexo desportivo. Eu não consegui encontrar o nome do autor, mas só do escritório de arquitetura. Aí eu coloquei aí no título. E esse complexo esportivo, ele tem a sua fachada quase toda revestida pelo aço. E o maior marco assim desse complexo desportivo é essa fachada, justamente porque ela tem tem essa estrutura na cor preta e esses detalhes na cor amarela, que é o aço mais vazado,
E tanto internamente também, ele apresenta vários elementos com aço, como, por exemplo, as escadas, e também guarda-corpo, moldura de janela, e a grande parte da janela, grande parte não, todas as janelas são compostas por vidro, e a principal intenção dos arquitetos, né, que projetaram esse pavilhão era fazer com que por fora causasse uma impressão de ser algo, tipo, algo mais fechado, por conta de todo esse envelopamento que eles fizeram com laço, e a intenção também era causar para quem estava dentro de que a fachada era livre, porque como você tem as esquadrias de vidro, tudo que está apresentando externamente vai ser visto no interno. E essa era uma das principais intenções. Show de bola. Aqui está parecendo que assim, o grosso dessa estrutura metálica, ela está fazendo a função de armadura. Tem muitos alunos de PA4 que usam esse artifício para o shopping, né? Você faz a construção, qualquer uma construção, tipo um paredão de alvenaria. O shopping geralmente ele não tem janelas em todos os locais, ou portas ou áreas abertas. E aí, para quebrar aquele clima de parede, né? Só parede, como no shopping daqui do Cariri, foi colocada uma armadura. Eles colocam muitas armaduras em volta do prédio, que é exatamente isso aí que você encontrou. Complexo desportivo na Turquia. Deixa eu ver mais fotos dele aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu não vi aqui, foi o nome desse complexo, o Luana. O nome dele mesmo. Eu acho que o nome é esse negócio aqui. Porque é na Turquia, mas aqui parece o escritório, né? Aquele mesmo escritório que você colocou lá. Só escritório. Mas aí eu também não achei nem o nome do arquiteto, nem o nome mesmo da obra. Só tem complexo esportivo. Ele é muito bonito. Realmente é uma estrutura que, mais uma vez, o aço permite muito isso. Mais uma vez, assim, o caminho da força, o caminho que a força tem que fazer para chegar no chão, ele não é muito fácil de você visualizar logo de cara. A gente sabe que está nesse pilar daqui e nessa parte de cá, porque realmente são os pontos de apoio que tem. Mas essa estrutura todinha aqui, ó, por exemplo, ela não tem um caminho comum, que é aquele caminho que vai de cima para baixo. Ele tem realmente outros caminhos. E aqui ao longo desse paredão, dá para visualizar que a própria estrutura do prédio está servindo de apoio. Então aqui, ó, nem sequer no chão ela chega, né? Então, primeira. Eu acho que aqui uma das, como você falou aí também, né? Tipo, ser aparentemente fechado de fora, mas dando ainda aquela visualização do vidro. Eu acho que é mais uma questão, essa armadura serve também de proteção solar, como se fosse uma barreira parcial. Ela deixa a luz penetrar no prédio, né, através dos vazios, mas também não, também causa aquela redução de incidência do sol para dentro, né? Dá uma certa privacidade para quem está lá dentro. E dá para visualizar que o prédio mesmo, ó, ele não é tão diferente, ele não usa a estrutura de aço assim tanto, né? Tem aqui no vidro, você vê que tem as armações de aço, mas o que se destaca realmente é essa volumetria externa. E isso daqui, gente, ó, é muito importante, essa arquitetura que você encontra, que você propôs aqui, Luana, é interessante porque olha só como é importante se influenciar. Vocês, muito comum, vai ser muito comum na vida de vocês serem chamados para fazer reforma. E aí, muitas vezes, o prédio está lá pronto e às vezes você não precisa gastar com reforma do prédio em si. Você realmente faz uma intervenção, pode ser até externa, isso aqui é uma coisa externa, e pode transformar uma coisa que é bem rústica ou antiga, uma proposta antiga, e trabalhar uma modernidade como essa daqui, né? Então, bem interessante você se influenciar quanto a possibilidades de intervenções que não mexam tanto no prédio. Mas olha só,
Você mexe mais na parte externa, algum elemento externo. Então, isso é bem interessante. E aqui tem uma mistura, Luana, dá para visualizar que em algumas partes ela é bem fininha. Então, é sim uma estrutura de aço, como sempre é, mas dá para visualizar que em alguns locais isso nem aço é aquele tipo de ACM, que é bem leve. Ó, aqui, por exemplo, com certeza tem uma estrutura de aço interna, mas aparentemente esse aqui, essa parte grossa, ela é um perfil metálico, É metal. e aqui em É. cima você tem algumas partes que são mais, vamos dizer, finas, que podem ser metal ou um revestimento, né? Então essa parte Essas grossa aqui verticais realmente, são metálicas e aqui, internamente elas são aço. Elas são revestidas por metais, mas todas as estruturas são de aço. certo. Ó, tem umas partes que são mais finas, né? Só para dar o volume realmente externo. Primeiro. Inicialmente eu até achei que era tudo ACM, mas aí depois eu fui vendo de perto aqui, tem uma solda, realmente aqui é solda, né? Solda de perfil. Mas está muito bem acabado. Muito bom. E provavelmente essa pele aqui, perfurada, é exatamente para dar aquela proteção do sol, né? Também. Essa parte amarela. Tu tem o ano? Deixa eu ver. Tu botou o ano aqui, Luana? Ela é de 2013. 2003, já bem recente, né? Primeira. Aqui tem uma imagem que parece um pouco ela, mas show de bola, gostei muito. À noite também, mais uma vez, né? A iluminação, olha a importância da luminotécnica. À noite você tem iluminação quente lá dentro, tá usando aqui alguns elementos azuis e ficou bem interessante. Pois Mais é algum isso. comentário, Ana? Não, só isso, velho. Show de bola, muito bom, gostei, viu? Bonito o projeto. Aqui mostrou que você pode trabalhar intervenções, reforma, né? Intervenções, reformas, e você usar uma técnica relativamente simples, que até no Cariri já tem, né? Não sei se vocês já viram, no Caminho de Barbalha tem um posto de gasolina que usa uma técnica parecida com essa, que é você fazer uma estrutura apoiada na volumetria do prédio normal, que faz algum tipo de elemento decorativo, né? Que é basicamente esse mesmo conceito. Uma escola aqui, eu não sei se é com aço, não sei qual é o É, material que é feito, o daqui mas é com é o aço. colégio. É com aço? Que é o Colégio Ah, Êxito. não, do êxito eu não vi ainda. O êxito do Esse do crack, né? Cariri. Não, aqui no Onde é? Juazeiro, fica no Novo Juazeiro, em frente à igreja do Menino Jesus. Ah, sim, ali é um projeto da Cíntia e do A Mauro, né? Cíntia. Isso, Realmente, lá só que são como se fossem lambris, não é isso? isso mesmo. Pronto, eu não sei se também é aço, não. Bem bacana. Ali também foi uma intervenção. Basicamente, isso aqui que eu estou falando, né? Tipo, você tinha um prédio antigo, não se queria gastar muito, e foi uma reforma que modernizou um pouco a fachada, trouxe alguma coisa bacana, sem precisar mexer em obra normal, demorar muito tempo, até porque vocês sabem que essas escolas elas precisam de intervenções rápidas, que é só o período de férias mesmo, e fazer rápido. Então ali foi uma solução parecida com essa realmente, né? Uma armadura que foi criada ali em cima. Perfeito, bem lembrado. Show de bola, Luana. Gostei. Tá, tchau. Muito bom. Vamos lá. Quem é que vai agora? É Luiz agora, é, gente? Pelo que eu vi aqui, é Luiz. Depois de Luiz. Peraí, viu, Luiz? Só. Depois do Luiz é o Paulo. Ariadne se pronunciou depois do Paulo. Então, a Ariadne vai depois de Paulo, tá bom? Aí, Cícera Tamila depois de Ariadne. Pode, Jadiel, pode sim. Vou. Assim, é como eu disse para vocês, tá? A intenção da gente é sempre que vocês se influenciem e participem, tá? Mas se você não quiser participar, não quiser falar, pode só mandar. Mas
A atividade mesmo é apresentar aqui, tá bom? Aí estou gravando para poder a gente só ver quem enviou e quem apresentou. Deixa eu ver aqui, eu me perdi agora. Depois de Ariadne, é Paulo, Ariadne, Tamila, o... aí depois André. André se pronunciou depois de Tamila, certo, André? E é isso. O último foi, a última pessoa a se pronunciar aí foi o André. Então o André vai depois, tá bom? Eu tô fazendo isso, Natália. Eu tô olhando no chat, quem foi que se pronunciou, entendeu? Então essa é a lista. Qualquer coisa na próxima apresentação eu já olho de novo, siga a lista. Então, se você quiser ir depois, você fala depois do André, tá bom? Aí, não, Carolina falou agora há pouco, ó. Então, depois do André já vai a Carolina, certo? Então, depois de Carolina, vem Natália, tá? Vou colocar aqui a sequência enquanto você, Luiz. Não, enquanto eu, Luiz, né? Enquanto eu abro o arquivo do Luiz aqui, depois eu vou olhar lá no chat, tá? Peraí. Por que esse negócio não fica em ordem alfabética? Ou tá em ordem alfabética. Luiz. Luiz, eu vi essa estrutura aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa semana passada, acho que na sexta-feira eu vi essa estrutura. Muito bom. Dá pra me ouvir? Eu tô ouvindo. Pronto. A estrutura que eu escolhi foi a estação intermodal em Nova York. Ela é do Santiago Calavatra, que foi o mesmo arquiteto que projetou o Museu de Arte, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que fica localizado no Pier Mauá. Mas a estrutura em questão que eu escolhi foi essa, a estação intermodal de Nova York, que fica localizada em Nova York, obviamente. E o cliente é a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. É uma produção estatal. E é, na verdade, uma estação de trem, né? Mas por se localizar numa área extremamente comercial, rentável e muito turística, a subprefeitura da cidade de Nova York, ela resolveu construir algo monumental. Então, ela é uma estrutura toda em aço, não to, é, a estrutura dela é toda em aço, moldada em arco elíptico. Ela tem uma altura de 24,8 metros, um comprimento de 88 metros e o ponto mais largo tem 29 metros. Ela é como se fosse um óculo que vai se curvando assim e ela cria basicamente uma coberta totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente suspensa para as laterais. E ela é uma Só estação uma de trem. dúvida, tu que fez a pesquisa. Entre essas hastes aqui, tem cobertura, tipo, ela protege quem tá embaixo ou ela é só vazada? Entre essas hastes ela tem uma pele de vidro nas Ah, laterais. entendi. E em cima tem uma coberta. Mas na coberta tem um átrio, uma abertura. Uhum. É, as costelas de átrio estrutural, elas se estendem, né, como eu disse, formando um V deitado para a direita, para os lados, assim, quase como uma borboleta. Ele se inspirou em um objeto, em um animal, em um inseto, né? Se você pesquisar a foto, você vê que é quase um besouro, assim. As entradas são para oeste e para leste. E a partir do nível do piso, né, a partir do nível da rua, você desce 5 metros, 5,5 metros, onde você tem acesso a linhas de metrô. E aí você tem dois pavimentos onde estão localizadas lojas de conveniência, etc. Tal. E aí tem uma praça interna, que é para passagem tanto dos turistas que querem tirar foto, porque isso se tornou um ponto turístico contemporâneo, tanto para as pessoas que estão saindo do metrô, visto que essa região aí é super comercial e recebe muitos turistas. E o É maior verdade. e melhor transporte de massas em Nova York é
o trem. Então fazia sentido ter uma estação de trem super moderna. Então aqui realmente é bem grande dentro, né? Uma estrutura bem grande. E mundo afora a gente vê que a galera não economiza, né? Em fazer as coisas grandiosas. Pessoal, assim, viu, Luiz? Eu acho que você viu isso, mas aqui ele fica do lado de onde eram as antigas Torres Gêmeas e onde está o atual World Trade Center, que é esse aqui de trás, ó. Então, esse monumento que está aqui, ó, é onde estava posicionado uma das torres, né, onde morreram. Tem umas plaquinhas aqui em volta no guarda-corpo com o nome das pessoas que morreram naquele atentado em 2001. Então, realmente, uma estação de metrô nesse local que é muito turístico e muito emblemático aí para o povo de Nova York, da cidade, realmente tem que representar algo diferente, alguma coisa, vamos dizer assim, que tirasse um pouco. Isso é minha opinião. Você falou que realmente a ideia dele foi trazer uma volumetria de um besouro, não é isso? Foi um. É um volumetria animalística. Uhum. É característico das obras dele. Se você E vê o Museu do diferenciada, Amanhã né? também. Exato. Se você vê o Museu do Amanhã também, ele tem E assim, alguma semelhança. indo pela minha opinião, tá? Eu acho que ele quis também, além disso, tirar um pouco da. Veja que é um engenheiro querendo fazer, querendo ser, fazer arte aqui, mas eu imagino que ele quis fugir um pouco, causar um impacto assim de fugir um pouco de tudo que vamos dizer assim, arestas, né? As arestas que estão envolvidas aqui, ó. Você vê arestas no monumento, você vê arestas no novo prédio do World Trade Center, nos prédios em volta. Então, a única coisa que se destaca com volumetria diferente do que do entorno é realmente ela. Nesse caso aqui, já é um pouco diferente do que a gente viu em Singapura. Em Singapura, a estrutura, aquela estrutura da ponte, ela teve que se comunicar com o ambiente de forma positiva. Tipo assim, é mais com mais. Aqui, a minha opinião é que ela está no final oposto. Ele quis destacar, fazendo um destaque do que está em volta. Então já é mais com menos, né? Tipo assim, são dois sinais opostos que ele quis fazer. Pelo menos é essa a ideia que você visualiza quando você olha um conjunto. Ó. Olha para cá. O que é que se destaca nessa imagem, né? Realmente de volumetria é a estação. E aqui tem uma foto, eu vi uma foto aqui agora da época da construção. Vou tentar resgatar aqui, ó. Tá bem pequeno aqui, mas queria ver como é que é essa construção. Todo em aço, realmente. Muito bom. Qual foi a data, Luiz? 2016, né? A data de término foi Bem, 2016. bem recente, por isso não tem muita foto. É bem recente. Show de bola. É. Show de bola. Aí o Museu do Amanhã no Rio tem o mesmo contexto, né? O mesmo arquiteto, né? O mesmo arquiteto, mas o Museu da Manhã ainda tem um plus que ele tem uma estrutura de uma coberta que, que capta os raios solares. Então Uhum. ele é meio que autossustentável. Meio que não, ele é Melhor, autossustentável. né? Eu até falei isso na turma de vocês, eu acho que eu falei também, toda disciplina, toda turma de hidráulica eu falo isso. Você tem que trazer a sustentabilidade para dentro do seu projeto, agregar valor, né? E eu acho que ele soube fazer isso no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã também poderia estar aqui, porque também é metálico, tá? Sim, é porque eu Então, achei que o não, Museu da Manhã não tem só estrutura metálica. assim, na A coberta verdade, dele é metálica. sim, sim. Mas é muito difícil, Luiz, hoje em dia, um prédio ser exclusivamente com estrutura metálica. Por exemplo, tudo que a gente está vendo aqui tem concreto também, principalmente. Então, vamos lá, para o restaurante. O restaurante, com certeza, eu tive ali fundações e contenções de concreto. Então, a estrutura, relativamente, ela é mista. Ela tem uma predominância metálica. Aqui, certeza ter concreto aqui em alguns elementos, principalmente ali nas lojas, por exemplo, né? Você pode usar o concreto. O que mais?
no Museu da Manhã você citou a cobertura metálica, porque também para vencer aquele vão ali, você precisa de leveza, né? E, e o concreto já não seria assim tão leve, não seria tão eficiente. Já a estrutura metálica, sim, se mostrou bem. Então, assim, a gente fala, a estrutura é de aço, mas não é toda de aço, tá? Até aqueles prédios, por exemplo, esse, a gente citou ali do lado, o World Trade Center, novo, né? Ele é uma concepção de prédio comum lá em Manhattan, né? Que você tenta diminuir o peso do prédio geral, o peso geral do prédio, colocando estruturas de aço, pilares, vigas, todas de aço, mas no centro você tem que ter um elemento rígido. Acho que eu já falei isso para vocês, que é ali a caixa de elevadores e escadas, ela é feita de paredes de concreto maciço subindo, né? Só com as aberturas das portas mesmo. E isso faz com que o prédio tenha resistência lateral. Então, assim, é um prédio de estrutura metálica? É, mas tem elementos de concreto também. Então, geralmente é assim, tá? Geralmente é assim que se comporta. Muito bom, Luiz. Gostei. É um prédio novo, né? 2016, aí tem 3, 4 anos, mas que já está virando um símbolo mundial de arquitetura. Muito bom. Então, beleza. Parabéns. Depois do Luiz, acho que foi o Paulo, né? Se pronuncie, Paulo. Paulo. Oi, tá ouvindo? Pronto. Tô. Espera aí, viu? Deixa eu só botar o nome da galera aqui. Tem o Paulo, Ariadne. Depois da Ariadne tem a Tamila. Cadê? É com Y, né? Tamila. Depois de Tamila, é o André. Me corrijam aí, viu, gente? Grita aí. É o André. E deixa eu ver aqui. Depois vem a Carolina. Natália, você depois de Carolina, tá bom? Eu vou tentar não perder mais tempo a partir daqui, beleza? Só para a gente organizar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ninguém. Paulo tá aqui, beleza. É isso. Vamos embora. Paulo agora, vamos lá, Paulo. Deixa eu ver aqui. Vê aí se eu mandei o certo, que eu tinha mandado um errado, depois mandei o certo. Tá certo. Meu projeto, né, o que eu vou completar, é a Hearst Tower, que ela é um projeto de 1928, todo em Art Deco, mas foi não restaurado, né? Mas em 2004 terminaram a reforma, que Norman Foster, é um arquiteto inglês, foi contratado para fazer essa reforma. Ele decidiu manter a fachada toda em Art Deco e fazer um novo prédio em cima, todo em aço, e ele inovou no método do aço, que ele usou um método chamado Diagrid, que mais embaixo tem uma imagem, que diminui a quantidade de aço, além dele ter utilizado 70% do aço todo de carros da rua e tal, ele diminuiu. Reaproveitar, certo? Exatamente. Ele, juntando isso, ele diminuiu 2.000 toneladas a menos do que um prédio normal, sendo feito por aço, como o de Manhattan, que é o que tem ao redor, né? Só abrindo um parênteses aqui, essa questão de sustentabilidade, né? Já está se tornando até uma questão econômica, por isso que está vindo muito forte. Por quê? Vocês sabiam que parte daquele aço que caiu das Torres Gêmeas, parte dele, né? Ele foi reaproveitado para construir um monumento e refazer as contenções de onde ficou o buraco do prédio lá, né?
Então, vejam que o aço ele tem um ponto muito positivo, que é você poder reutilizar ele. Então, tá aí uma ótima opção, né? O americano ele troca muito de carro, então tá usando o aço de desmanche de carro, né? Daqueles ferro velhos que compactam os carros, derretendo e fazendo essa reutilização, tira menos minério de ferro, faz a extração, uma quantidade menor de extração de minério de ferro, né? Então, perfeito, muito bom. Pode continuar. Eu tenho até algumas porcentagens aqui. Que além Diz. do design inovador, a torre tem 42 andares e foi projetada para consumir 25% menos energia do que os prédios situados nas redondezas. Aham. Por essa questão dele ser todo de vidro também, que faz com que entre a iluminação natural. E ele tem pouca quantidade de paredes. É mais divisórias de madeira e tal. Então, a luminosidade ela passa por todo o lobby do prédio. 80% da estrutura original foi demolida e reciclada, a de Art Deco, e a economia de energia a cada ano equivale à retirada de 174 carros das ruas, que também tem Eu, um sistema de abertura e fechamento das cortinas em relação à claridade, e também desligamento das máquinas que não estão sendo usadas, já junto à arquitetura, né? olha, agora foi que eu entendi, né? Porque tem uma foto aqui que tem como ele era antes, né? Em Art E Deco, aqui, ó, e aqui eu não tinha entendido ainda que essa parte de fora é esse prédio, né? a Foi, fachada antiga, foi né? demolido o miolo para fazer o prédio e mantiveram isso aqui. Exato. Ó, realmente é um negócio bem diferente, viu? Eu aqui é como se fosse assim, ó, vamos preservar aqui um pouco da história, mas também trazer um contraste, né? É. Vamos fazer um negócio moderno. Eu E vi então, também que esse método de diagrida, além de diminuir a quantidade de aço, também foi melhor para a questão dos ventos. ah, Melhor do que se fosse uma ah, fachada sim. chapada. Ó, aqui, como eu disse, eu já estou tentando olhar o caminho da força. Essas partes aqui, pelo que eu estou entendendo, essas estruturas aqui, que são essas aqui internas, ó, elas são realmente estruturais, não é só uma armadura, vamos dizer assim, estética. Ela já vai fazer um contraventamento da estrutura. Vocês concordam? Vocês lembram o que é contraventamento, né? Então, viu, Paulo? Quando o vento bate de lado aí, o que que vai acontecer? Essas estruturas inclinadas já vão fazer uma função meio que de triangulação, de contraventamento. Fica muito Hum, mais rígido. Realmente, com certeza, ele está ajudando a resistir aos esforços laterais. Se bem que esse prédio, comparado com outros lá de Manhattan, ele não é muito alto. uhum. Aqui tem dizendo quantos andares ele São tem? 42 andares. 42. Aham. Pronto, já é bem altinho, né? Só para vocês terem uma noção, o prédio aqui do Cariri mais alto, o prédio mais alto, né? Ele tem 32 andares. Esse aqui tem 30, e sem falar que 40 e poucos andares. Lá nos Estados Unidos não é um pé direito, um piso a piso de 3,18 m, não. Eles lá usam, até em residencial, perto dos 4 metros de piso a piso, tá? E Realmente, essa parte antiga de Art Deco, o pé direito é quase o prédio todo. É uma aham, coisa incrível. show de bola. Então, no caso, é essa parte aberta aqui que você mandou, né? Essa aqui, ó. Aí. Entendi. Praticamente metade dele, né? É só o Aham, pé direito. entendi. Show de bola. Deixa eu ver só mais imagens aqui. Aham. Em Nova Lá York também. ficam sedes de telecomunicação. Tanto que o nome Hearst é do dono do prédio antigo, que ele era o magnata da comunicação da época. Aí lá tem sedes de revistas, como a Bazar, várias. Só Norfolk. Entendi. Olha, muito bacana. Isso aqui, se brincar, não, eu não sei se lá em Nova York um prédio desse aqui já é tombado, né? Mas, e principalmente porque ele derrubou o miolo todo, foi ele que quis manter meio, o arquiteto que propôs isso mesmo, né? Porque, por exemplo, se você tem um prédio tombado, aí realmente você não pode mexer nele de jeito algum. Mas esse prédio não parece ser tão, não tem assim questão de tombamento, principalmente ali em Manhattan, que
Quando eu pesquisei, não apareceu nada sobre a questão do tombamento. Eu acho que Foster. realmente foi uma decisão do arquiteto, de Norman Foster, de preservar pelo menos a fachada, né? O dono disse, ó, derruba aí, eu quero um prédio novo. Eu disse, não, vamos manter, vamos fazer um negócio diferente. Essa é a criatividade que eu falo para vocês. Aí, olha isso aqui, essa foto, achei interessante. Vocês estão vendo que os outros prédios que estão aqui, não todos, né? Tem uns prédios já modernos, já altos, mas boa parte dos prédios aqui, eles mantêm a mesma, vamos dizer assim, aparência dessa parte de baixo. Ou seja, você aqui embaixo, se você não olhar para cima, você vê realmente a mesma comunicação aqui desse bairro, né? O problema realmente é se toda a vizinhança começar a se modernizar e aí essa parte de baixo realmente vai ficar só como história. Mas é uma proposta diferente aí, ó. Criatividade tem sempre que É, existir. eu Primeira. acho interessante, tipo, apesar de 2004 não ser tão distante, ele é super contemporâneo, eu acho que até atemporal, né? Toda essa estrutura e o design dele. Rapaz, muito, muito mesmo. Aqui, ó, aparentemente, tem as aberturas, pessoal, tá ficando bem comum, ó. Até a noite aqui você visualiza. Olha só o que é que eu estou observando. Até à noite você visualiza que esse pavimento aqui no meio, ó, ele não é útil. Ele é uma laje, é um pavimento técnico. Tem laje técnica? Isso aqui é um pavimento técnico. Tem muito, a gente usa muito em prédios altos esse tipo de estrutura para dar rigidez. A gente bota umas paredes estruturais para dar rigidez, tá? E aqui, por estar essas aberturas aqui, ó, provavelmente sistema de ar-condicionado, né, distribuído para todo o prédio tá aqui, as máquinas de ar-condicionado, então tem distribuído lá em cima e aqui, e, e esses prédios têm sistema de ventilação, né, interna, então você tem aqui as tomadas e as saídas de ar, então bem interessante, muito bom. Tá aqui, ó. Essa parte central aqui provavelmente é um pavimento técnico, né? E tem alguns, ó, aqui no canto que é meio inclinado, né? Acho que isso aqui é do lado de dentro, ó. Bem interessante. Show de bola, Paulo. Gostei. É sim. O negócio parece uma arquitetura daquelas que a gente vê em filme, né? Em filme moderno, aquelas coisas bem diferentes. Show de bola, Paulo. Vamos lá. Obrigado. Ariadne, deixa eu ver aqui a sua. Rapaz, cada coisa que vocês estão trazendo hoje, viu? O meu, se quiser, pode só mostrar as fotos no Google. Ou então, eu só botei um texto com as fotos no final. Tudo bem, vou só pegar o nome aqui, tá bom? Só pegar o nome aqui e eu boto lá. Noventa e dois. Já usava estrutura de aço. Na verdade, o aço, gente, eu não sei se vocês assistiram o negócio da Torre Eiffel, vocês viram que a utilização do aço ela não começou tipo de 5 anos, de 50 anos para cá, não. É um negócio já realmente antigo. Só que, óbvio, o boom econômico, né, e modernista veio agora, de década de 70 para cá, é que você vê muita estrutura de aço que se destaca, né? E detalhe que esse daí é do Brasil. E pelo que eu vi em informação, que eu ainda vou falar aqui, é que muito material eles conseguiram em Curitiba mesmo. Curitiba. Deixa eu pegar aqui uma imagem maior, assim. Primeiro geral, vamos lá. Não, eu peguei esse projeto aí porque eu já tinha feito um trabalho sobre ele, acho que na cadeira de materiais. Aí quando falou em projeto que usasse aço, aí ele foi o primeiro que eu lembrei. Não, primeiro Aí vem a cabeça, né? Uhum. já tinha feito uma coisa aí resolvi aproveitar ele. E Porque é realmente inserida aí na mata, né? Eu não é, conheço Curitiba, mas bem, eu já tinha é, visto essa imagem. é um dos pontos turísticos assim de Curitiba principais, além do Jardim Botânico. Ele fica no Jardim Botânico, é isso? Não, ele é um dos pontos além do jardim, mas ele não fica no jardim, não. Ele fica em um parque que é o Parque das Pedreiras, que é Certo. conhecido como um dos pulmões da região urbana de Curitiba, que era de uma família de lá, que é um espaço de preservação ambiental. Conta E o que com é, mais de 100 metros quadrados de área.
Entendi. É tipo como para criar um microclima bacana ali na região, né? Do centro. Sim, esse foi inaugurado em 92, mas a ideia ela surgiu em 91 por causa da necessidade que eles tinham de ter um espaço para exposição de teatro, de apresentações que não fosse afetado pela chuva. Entendi. Eles tinham muito essa apresentação, essas coisas, só que eram muito flopados, digamos, por causa de fenômenos climáticos, que lá chove demais e tudo isso. Parece que é tudo em estrutura tubular, não é isso? É de É aço a tubular. Por isso que dá aparência assim de arame, aí o povo chama de arame, porque tem uns perfis bem pequenos e tubulares, né? exatamente isso. Vou Aí ler outra. funciona espaço para apresentações, parece que tem restaurantes, mais alguma coisa que tu sabe que funciona lá? Ele é usado como o quê? Como, além de restaurante, centro Auditório, cultural, tem um outro que eu até coloquei no texto, documento. tinha um auditório lá dentro, coberto por, acho Olha, que é olha, olha, policarbonato, algo iluminação. translúcido, o teto do auditório. É aquela parte curva, né, que tem em cima? Ali é policarbonato translúcido e a estrutura ela é toda em aço tubular, estruturas metálicas e em vidro. Acho que vidro só pelas laterais, no caso. O teto que seria o policarbonato. Olha, A ponte também ela é transparente. Se você for olhar a ponta, ela tem tipo uns furinhos, sei lá, que dá para ver o rio por baixo dos seus pés é uma grade, é uma tela, né? dela. Vamos dizer assim, ela está inserida dentro da mata, dentro de um espaço verde e tentou aproveitar isso no máximo possível, né? Tem uns decks aqui, tem umas varandas em todo ao redor, É que para que eles a pessoa queriam esteja. levar a natureza como se fosse parte da como se fizesse parte da própria arquitetura do projeto. Eles diziam que queria que a natureza ela fosse a parede do lugar, como se a pessoa estivesse lá dentro e tivesse como a parede lá do auditório fosse a natureza. Realmente, ó, o auditório aqui, ó. Realmente está bem inserido, né? Você está dentro do auditório, tá vendo aqui a natureza. Ela tá, de qualquer ângulo que você vê, ela tá tomada pelo verde. Muito bom. Um detalhe também que eu achei interessante que dizem que foi feita muito rápido, parece que Não, foi em uns 75 dias, estrutura metálica. porque, beleza, o projeto, ele teve a ideia iniciada em 91, para você ter uma ideia, ele quis, assim, surgiu essa necessidade de fazer um teatro coberto para os eventos em 91, pelo prefeito. Aí o nome do arquiteto é aqui, é Domingos Henrique Bongestaves, que ele Uhum. era professor de arquitetura e também trabalhava com urbanismo e tudo mais. Impressão Aí, minha, todo arquiteto tem nome para ele complicado. fazer essa obra, ainda em 91 ele fez o projeto, aí ele ganhou, o projeto ganhou corpo em setembro de 91, começaram a fazer a construção mesmo, e a inauguração já foi em março de 92, ou seja, muito rápido. Poxa, tem casa de concreto que a gente não constrói nesse tempo, hein? Demais, mano. Pois, ó, assim, a rapidez dá para entender, realmente é um planejamento, tá? Tem que ter um planejamento muito bom, porque é como se você não tem os palcos, palco de festa, é estrutura Uhum. tubular. Só que, claro, aqui eu tenho, aparentemente, você tem uma união dos elementos melhor, porque é uma estrutura que vai ficar fixa, né? Em palco é parafuso e tudo mais. Mas mesmo assim, você tendo as peças, né, já delimitadas, já pré-fabricadas ali, a montagem realmente é bem rápida. Mas foi bem interessante. Aqui eu tenho uma coberta autoportante, ela realmente vence vãos muito grandes. Mas se eu tenho que estruturar muito bem toda a borda aqui, porque se um pilar desse daqui, por exemplo, ó, ele não se estruturar muito bem, ou seja, se ele afastar um pouquinho, essa correspondência do outro lado também vai enfraquecer essa cúpula. Então é como se fosse aqui uma. Todas as partes aqui, todas as laterais, todos esses pilares estão trabalhando, né? Então, uma cúpula grande desse tamanho. Eu não sei se aqui teve uma eficiência muito grande em termos de acústica, porque vocês, não sei se já É, estudaram conforto, tem que estar virado para o, né? Você tem que ter a refletividade do som e realmente aqui
Eu não consigo visualizar isso, Mas principalmente aqui como no aí é teto. circular, é uma forma de abóbada, né? No caso. Mas só que Aí assim, tem você uma vê que é, reflexão que vai focar mais em um ponto. sim, mas você vê que é aberto, né? Essa parte de ressonância do som, ela influencia bastante. Então, assim, dá para a gente ver que não é muito eficiente, não. Tem que ser um sistema de som, de distribuição do som muito bom aqui. Que você tem realmente uma. Também é de 92, né? Essas tecnologias que vocês estudam hoje, talvez nem tenham sido tão aprofundadas naquela época ainda, tá? Mas dá para ver que realmente é um espaço pensado para as pessoas estarem dentro do meio ambiente, dentro do verde, né? Tipo assim, restaurantes, dá para ver que o pessoal vai lá também para assistir apresentações à noite, né? Tem muita foto à noite. Acho que se Então, eu fosse aí, ia ser mais pra, tipo, aproveitar a vista, sabe? O lugar que tem ao redor é muito lindo. Tem uma exatamente. cachoeira, um... E o microclima aqui deve ser maravilhoso, né? Porque um lago no meio do verde, o microclima aqui deve ser muito bom, né? E Curitiba tem época do ano que realmente é muito quente. Não como aqui. O povo de lá diz que passa calor, mas não passa não. Mas enfim, muito bom. Gostei bastante. É uma arquitetura, acho que foi uma das mais antigas que veio aqui e que mesmo assim já trouxe uma leveza, uma característica positiva do aço também. Muito bom, Ariadne. Valeu, obrigada. É, quem é agora? Tamila. Eu vou ler seu trabalho aqui, viu, Ariadne? Muito bom. Tá, parece que está muito completo. Eu vou dar uma leitura nele com mais calma depois, tá? Tamila? Também tá ruim, o microfone? Bom, vamos fazer igual de Vanessa. Cícera Tamila. Eu vou pegar aqui o nome. Deixa eu dar uma olhada. É, Pavilhão Girassol. Brasil. Show de bola. Bom, vamos. Vou só dar aqui os dados iniciais, depois a gente vai lá no Google ver as fotos, tá, gente? Pavilhão Girassol, Brasil Arquitetura. Localizado na Vila Madalena, em São Paulo, era conhecido inicialmente como Pavilhão de Tudo, dada a sua pluralidade. Eu sempre engasgo nessa palavra. No programa, uma grande cozinha, sauna, piscina aquecida, espaços para descansar e morar, espaços para criar, cercam uma praça coberta. Na entrada, um jardim intimista com muita vegetação e tanques de peixes. Nos fundos, ligado ao grande espaço ao deck da piscina, uma escada a remo. Faz a ligação com um pequeno campo de futebol, arremata os usos. Ô, Tamila, bota aí no chat. Isso é uma residência? Só para eu entender. Isso é uma residência particular, é isso? É um pouco de tudo, né? Bom, foi inspirado nas obras do artista neozelandês modernista Piet Mondrian. Olha, parece até que eu estou falando francês. E nas vanguardas europeias do século XX. O pavilhão girassol reúne referências claras das estruturas metálicas dessa época. É mais uma vez, né, o aço que se destacava no início ali do século XX,
se destacando aí em quase tudo mundo afora. Só o Brasil realmente que ficou no concreto pela cultura de, de desenvolvimento, né? De não ter dinheiro em abundância. Então, realmente, toda cultura que trabalha esse tipo de economia brasileira, ela tem uma limitação de passar para o aço em grandes obras, né? Ele possui vãos grandes, pé direito simples, além de fechamentos frente e fundo com painéis de vidro e chapa metálica. Aqui tem alguns cortes, né? Aparentemente tem desnível nesse terreno e sobre aproveitar bastante. Duas grandes vigas metálicas invertidas suportam uma cobertura plana. Não sei se vocês sabem o que é viga invertida. Basicamente é quando a laje ela não fica no topo da viga, ela fica nos fundos. Obrigatoriamente, viga invertida, você tem que ter um elemento de ligação da laje com a viga para que não haja descolamento, tá, gente? Então tem que ter alguns elementos de reforço. E estrutura secundária também metálica, descarregando todo o peso até o solo em 4 pilares metálicos. Nas duas bordas laterais do terreno, 2 grandes muros participam da estrutura, dividindo as cargas com os pilares e fazendo os fechamentos. Os pilares já servem de marcos para as grandes portas metálicas, que abrem para a frente e para os fundos do lote. Grandes bocas, como hangares de avião, criando ventilação cruzada total e integram os espaços internos e externos. Vamos ver aqui mais fotos desse pavilhão para o pavilhão Girassol. Pavilhão Girassol. Rapidinho aqui, senão. Isso aqui a gente já viu. Pronto, aqui tem uma foto mais ampla dele. Realmente é uma estrutura bem limpa. Deixa eu entender aqui essa cobertura. Aqui, ó. A viga invertida que você falou, Tamila, são essas vigas principais que suportam o peso dessa estrutura toda. O próprio telhado são outras vigas menores que estão provavelmente parafusadas ou soldadas nessa viga de cima, né? Então não é uma laje de concreto, é realmente uma estrutura metálica na cobertura também. Em alguns locais ela deixa aberta, em alguns locais ele deixa fechada para dar ponto de iluminação. Realmente são vários espaços aqui, amplitude gigantesca, piscina dentro do ambiente, né? Muito bacana. É um pouco de tudo mesmo, viu? Um jardim bem interessante, ó. Aqui é o final daquelas vigas, né? Dá para ver que tem vários níveis. Eu tenho aqui uma esbeltez, isso aqui não parece ser laje, parece ser algum tipo de telha inclinada aqui também. Um pouco, como eu disse, ó, um pouco de concreto. Aqui eu acho que é aquela contenção, né? Ele falou escada contenção, né? Mas aqui tem a contenção dos níveis, ó, bem interessante. E os pilares metálicos, apesar de na volumetria parecer fino, ó, ele é bem robusto, viu? Bem robusto mesmo. Olha só esses BOTs, pessoal. Muito bom. Esses BOTs aqui é enorme. Tô tentando entender aqui como é a drenagem dessa parte de cima aqui. Para onde é que ela vai, ou se simplesmente transborda. Show de bola. Deixa eu ver aqui. E tenta trazer um pouco ali de cubos, né? Você tem aqui regiões quadradas para alguma comunicação, nem todas as áreas são abertas, e que facilita bastante também alguma intervenção, alguma modificação desse painel. Muito bom. Mas tem a laje de concreto aqui também, ó. Parece que é inteiriça, maciça inteira, tá? Com certeza usa proteção para ser desse vão. Show de bola. Eu gostei, viu? Agora, Paulo, comentários sobre estruturas para essa casa.
realmente aqui é mais criatividade, pessoal. O que mais me intrigou nessa casa realmente foi essa cobertura. Se isso aqui não é nem a estrutura da cobertura, realmente se isso aqui é uma laje ou se é uma manta, como ela está muito fina, eu não sei se é possível uma drenagem aqui embaixo, tá? Então, eu não sei como é que é essa drenagem dessa chuva quando cai aqui em cima. Mas realmente é um espaço gigantesco, né? Muito bom. À noite aqui, vamos ver se tem alguma foto à noite ainda, só essa mesmo. Realmente completamente atípico, né? Um tipo de arquitetura que foge completamente ao contexto em que ela está inserida. Mas pelo que eu estou entendendo, é uma obra particular. Não tem, ela deve ter muro de entrada, essas coisas. Então você não tem essa. O quadro do artista é aquele com retângulos amarelos e azuis e vermelhos. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Essa parte de cima que você fala Tamila? Essa parte de cima aqui, dos quadros que você está falando. Muito bom. Gostei dessa aqui. Uma bela casa, viu? Show de bola. Tamila, apesar do microfone não ter funcionado, gostei muito da casa. Ela só é um pouco, vamos dizer assim, um pouco não, muito ampla, né? Um negócio bem aberto. Realmente os espaços se misturam e você tem muitos espaços ali dentro dessa arquitetura. Talvez tenha sido a proposta dela. Mas a estrutura de aço para essas BUTs é a única solução. Não tem como você fazer isso ali de outro material, tá? Muito bom. Pessoal, tem alguns minutos ainda. André, vamos lá, André. Tá pronto aí, André? Natália e Carol, a gente faz quarta, tá bom? Antes da gente começar a revisão, a gente faz quarta e se mais alguém quiser fazer. Beleza? Tô gostando muito. É o quadro do telhado, né, Tamila, pelo que eu vi? Comenta aí. Estou parecendo os YouTubers. Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Beleza. E realmente essas cores, dá para ver que é uma influência arquitetônica, porque não é o primeiro que eu vejo, viu? Esses mosaicos com principalmente cores azuis, vermelhas, toda uma tonalidade de roxo, essas coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, André. André. Tu enviou, André? Ou eu tô cego, eu não tô vendo não, André. Tu mandou? Você está me ouvindo? Tô sim. Pode Eu falar. enviei, professor. Mas qualquer coisa eu posso colocar aqui também. Bota o nome aí, por favor, para eu abrir aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aí? Pode usar. Foi a ópera de arame também, né? Oi? Ah, não, aqui é Ariadne, Paulo Roberto. Poxa, Paulo Roberto. Show de bola. Uma apresentaçãozinha. Olha, que massa. Terminal Parque Olímpico. Pode começar, André. Vamos lá, viu? Peraí. Esse é o meu trabalho, né? Foi a obra que eu pesquisei, porque ao mesmo tempo que eu achei ela muito simples, eu achei ela bem interessante para a proposta, né? Porque ela é toda em aço, metal, são os materiais que se sobressaem nela. E ela é uma obra que foi construída, né? Aí tem os dados, ó. Está localizada no Rio de Janeiro, no Brasil. O início do projeto. Jogos Olímpicos, né? Isso, justamente. Foi para os Jogos Olímpicos de 2016, né? Que teve justamente a sua conclusão para esse uso. E tem aí uma área total do terreno de 25 mil metros quadrados.
e a área construída de 4.000 metros quadrados. E aí o arquiteto, né, o José Cândido, que o projeto foi feito pelo seu escritório de arquitetura. E aí ele explica, né, mais ou menos onde está localizado, pode passar, aí fala mais ou menos onde está localizado, o porquê do nome, né, que é justamente pelo fato de passarem expressos e vias a Transcariocas e a Transolímpica, né, que muitas pessoas desembarcavam, né, nessa parada no ano de 2016, pelo grande fluxo das Olimpíadas. E é interessante porque, de acordo com o arquiteto, né, o José Cândido Sampaio, ele fala que o ponto de partida para o desenvolvimento desse projeto foi a definição da estrutura da cobertura. Tudo foi feito a partir dessa cobertura dela, dessa parada, que ela se organiza no sentido longitudinal, né, no caso, pelos seus lados. E é interessante que ele faz a estrutura dela, ele quis dar muito movimento. Você pode fluida, né? Justamente, tem esses fluidos, porque ele disse que isso é a cara ele dizia que era a cara do Rio de Janeiro. E aí o senhor pode subir aí um pouquinho? Né, até aqui? Isso. Tá. Porque ele cria essas estruturas para segurar justamente como se fossem árvores. Tá vendo que o formato dela lembra um tronco? Tem né? um aeroporto que usa esse conceito aqui, que é lindo. Acho que é em Amsterdã, algum país assim da Europa, que tem também essas estruturas em árvore. Aí, tu me corrige se eu estiver errado, tá? Ele pintou de outra cor para tentar, em algum momento do dia, parecer que a estrutura tá sendo suportada, vamos dizer, sozinha. É isso? A estrutura de cima? E dela ser branca, no caso, dela cobrir Os pilares são pretos, né? Uhum. Esse destaque que ele deu é por, em algum momento, ele destacar o branco da cobertura e você esquecer que ela está sendo suportada por pilares? Professor, pode até ser. Assim, eu não encontrei nada que falasse sobre isso. Né? A única coisa que eu encontrei foi que ele dá ênfase, né, nos pilares metálicos, no sentido de se ramificarem no formato de uma grande árvore, sabe? Ele deixou bem claro isso, que queria trazer no projeto dele muito a cara do Rio de Janeiro, ou seja... Aqui dá para ver, né? Ó, aqui nessa parte aqui, dá para ver primeiro. Isso, mas dá para ver também que a cobertura ela se sobressai, talvez pudesse ter sim, né? Aí esse sentido de flutuar, mas ele dá muita ênfase nesses pilares ramificados como se fossem árvores. Ou então ele botou foi para destacar os pilares, né? Foi o contrário, foi o preto dos pilares, né? Falta viajando. Vai. E aí, professor, é algo bem interessante também do projeto, né? Porque ele é um terminal sustentável. E aí tem diz no textinho, né? Que além de contemplar um sistema de captação e reuso de águas pluviais, o terminal Parque Olímpico ele emprega uma iluminação 100% em LED e automatizada, gerando longa vida e baixo consumo de energia. Né? O que tudo hoje em dia tem que ser nesse conceito de sustentável, tá? E aí é mais isso, professor, que eu quis trazer mais abaixo, tem algumas imagens Aqui a planta dela, né? Ó, isso aqui. O Parque Olímpico é essa parte aqui, realmente. Então, no caso, ele é somente para ônibus, né? Igual aquela parte de intermodal, não, né? Tipo, não tem estação de metrô aqui, não. Tá. Beleza. Quando a gente fala de intermodal, pessoal, que foi até citado aqui, aquele prédio lá em Nova York, não sei se foi o Paulo, o intermodal é você interligar sistemas diferentes. Então, tipo, uma estação de trem que tem também uma estação de ônibus integrada para você mudar de trem para ônibus, para fazer um deslocamento local. Olha que bonito. É muito bonito. E aqui você tem uma mesclagem, né? Os pilares são tubulares e a estrutura de cima tem alguns perfis aqui retangulares, né? E show de bola. À noite, como sempre, como é um terminal, tem que ser bem iluminado. Aparentemente ele não usou assim muita iluminação decorativa, mas de qualquer forma, bem interessante.
sempre disse, tipo assim, toda essa questão decorativa de causar um primeiro impacto, assim, aos olhos dos turistas, foi mais na questão da coberta e os pilares. Certo, entendi. Objetivo, assim, ele não... Ó, pronto, o princípio dele realmente eram os pilares. Ó, aqui tem uma imagem que está dizendo assim: veja como será o terminal olímpico. Então, provavelmente era um projeto conceitual. Isso. Então, veja que realmente a ideia dele talvez tenha ficado. Olha, eu não vou mentir, não. Talvez tenha ficado desse jeito aqui por uma questão de falta de tempo e dinheiro. Porque olha como ele É queria. verdade, tinha... Ele realmente queria os pilares em destaque, que é o que você falou. Uhum. E essa estrutura não era nem para ser aparente, ó. Tá vendo? Tô. Eu acho que essa era a proposta inicial dele. Uhum. Aqui, ó. Olha isso. Que lindo. Então, essa era a proposta dele. A gente sabe que nas Olimpíadas é uma correria e o pessoal entrega do jeito que tá. Provavelmente o projeto foi mudando ao longo da obra para isso. Então, ele fez os pilares do jeito que ele, vamos dizer assim, imaginou, ou perto disso, mas ainda faltou um tipo de forro, né, de madeira laminada aqui, ó, que é o outro trabalho que vocês vão fazer, se influenciar. E veja que isso não é exclusivo dele, né? Ele se influenciou aqui, ó, em outros projetos. Estão vendo aqui, ó? Que tem o mesmo estilo, os pilares. Exatamente. Ah, inclusive esse daqui, não, esse aqui não, não tá aqui não, mas tem um aeroporto aí na Europa que ele usa muito bem essa ramificação. Deixa eu ver se eu consigo chegar em algum lugar aqui para mostrar para vocês. Está aqui. Deixa eu ver que aeroporto é esse. Ó. Tá vendo aqui que as árvores também é o mesmo princípio, né? Só que de uma forma bem mais desenvolvida, um pé direito mais alto. Mesmo princípio, tá? Paulo, como é que isso aí se sustenta? Gente, é a natureza. A árvore, ela realmente ela tem cada galho aqui suporta um pouquinho do peso. E quando vai chegando próximo do apoio central, onde você vai concentrando a carga, ele fica maior. Então, essa daqui foi a influência, né? Ele se influenciou por esse conceito de árvore. Vocês podem trabalhar também aí no projeto de vocês. Olha que lindo. Muito legal. Tem até aeroporto no Brasil que tem uma estrutura semelhante, parecida, né? Show de bola. É isso. Show de bola. Então, assim, ó, só para ficar aqui, eu descobri por acaso, ó. Essa daqui foi a proposta inicial dele, tá? Então, assim, não é uma pena total, porque tá muito fácil de você complementar isso daqui, né? Um investimento, não sei se esse terminal está sendo usado, porque muita coisa das Olimpíadas está sucateando, virou elefante branco. Eu também não cheguei a pesquisar, professor, se ele ainda está em uso, ou se ficou uma obra parada. Mas em Fortaleza mesmo tem muita coisa de Copa do Mundo e infraestrutura que está abandonada, claro que menos, mas a cidade do Rio que recebeu uma Olimpíada, ela se estrutura demais para uma demanda pontual. É por isso que, por exemplo, países mais sérios fazem infraestruturas que você pode desmontar depois. Para uma coisa temporária. Se não investir dinheiro no negócio, vai ficar lá depois sem uso, né? Então, é interessante. Muito bom. Gostei, André. Gente, então é isso. Eu vou dar por encerrada aqui as apresentações. Gostei bastante, viu? Meus parabéns. Foi participação até melhor do que o anterior. E quarta-feira a gente faz aí as duas apresentações que faltarem, mais alguém que faça o trabalho daqui até lá. Beleza, gente? Gostei muito. Parabéns aí pela pesquisa de vocês. Muito trabalho bacana. E vejam que vocês vão se influenciando vendo essas coisas, tá? Fica aí a dica. O projeto da Luana, por exemplo, né? O
trabalho que ela trouxe, uma armadura, ali é uma intervenção que você consegue trabalhar em reformas, por exemplo, quando o cliente quer dar um up ali, mudar um pouco a volumetria do prédio, da edificação, e você não gasta tanto, você não precisa criar outra obra, né? Construir outro prédio, não. Às vezes até só a ideia, a criatividade, a influência que você teve, que visualizou em algum lugar, você dá uma solução que traz aí um conceito bacana, beleza? Pessoal, muito bom, gostei, boa noite e até quarta-feira, tá bom? A gente vai conversando aí pelo WhatsApp, viu? Um abraço para vocês, até mais.